Oi, estamos chegando, estamos de volta para continuar lendo o livro da Bíblia, o Velho Testamento. Já lemos o primeiro livro, estamos no segundo livro, que é o livro de Êxodo. Aqui relata Êxodo capítulo 1, versículo 1. Os israelitas oprimidos. Versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Vamos ler versículo do 2 ao 4, que são os filhos de Jacó: Rubens, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebelon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Versículo 5. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Versículo 6. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Aí vinha outra geração israelita dentro do Egito. Versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Versículo 9. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelitas é agora numeroso e mais forte que nós. Versículo 10. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, alie-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramazes. Ou seja, os egípcios oprimiram os israelitas para trabalhar forçado, mas cada vez mais eles cresciam, porque Deus estava com ele. Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Ou seja, os egípcios oprimiam os israelitas e cada vez mais eles cresciam no país, ficavam mais fortes. Versículo 14. Aliás, versículo 13. E os assujeitaram à cruel escravidão. Versículo 14. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro, fazer tijolos e executar todo o tipo de trabalho agrícola em todo o egípcio. Os sustentavam a cruel escravidão. Versículo 15. E o rei do Egito ordenou
parteiras dos hebreus que se chamavam Cifra e Pua. Versículo 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-nos. E se for menina, deixe viver. Versículo 17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Versículo 18. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Versículo 19. Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Versículo 20. Antes das parteiras chegarem, já nasciam os meninos, mas aí não era verdade, né? Ou engano. Versículo 20. O plano de Deus. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. Versículo 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo lançarem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixasse viver as meninas. O Nilo era o rio, né? Então era para jogar os meninos no rio. Então o que acontece com tudo isso? A história dos israelitas no Egito veio através de José, e que José tinha um rei antes, que também o nome era Faraó, e deu a José o direito de governar o Egito. E através de Jacó, os israelitas só cresceram. Como veio um novo rei, com o nome também de Faraó, sendo o segundo, e não conhecia a história de José. Aí queria modificar, deixar o Egito, os egípcios, ser bem maior do que os israelitas. E eles não conseguiram. E até hoje o mundo é assim, com essa divisão. As desavenças do mundo, deixa eu ver o tempo. As desavenças do mundo, ela vem desde o início. Tudo que a gente está vivendo hoje, já vivemos no passado. Nós não, a outra geração. Então, essa nossa geração de hoje, o que a gente está vivendo? Tudo lá do passado, na minha opinião, sendo pior do que o que era lá no passado. Por quê? Eu estou agora aqui falando tudo isso aqui para você, em alguma parte do mundo alguém vai ouvir, e lá no passado não havia internet. Então essa população de hoje, ela é mais criminosa do que a população do passado. A única diferença que há é que no Novo Testamento, Deus não veio rigoroso como no Velho Testamento. Deus veio flexível. Deus veio para nos salvar pela fé que a gente tem em Deus e Ele nos salvar pela graça. Deus mandou Jesus para morrer por nós. Mas
Como é esse morrer por nós? Jesus veio e morreu por nós pelo nosso espírito, pela nossa alma, não pela nossa carne. Ah, mas Jesus não morreu por nós, então eu não vou sentir dor de unha, uma dor de dente, não, porque é a carne. A carne nossa é contaminosa. Nós falamos do pecado da carne, não do espírito. Pelo espírito, aquele que crê em Deus e pediu perdão da carne e não pecar mais, já está salvo, sim, em nome de Jesus, porque é assim que a Bíblia diz no Novo Testamento. Todo aquele que crê em Deus e não pecar, está salvo. Não é que você pediu perdão a Deus hoje e nunca mais você vai pecar. Não, você vai continuar pecando. Agora, cada pecado que você cometer, peça perdão a Deus e não erre pela segunda vez. Porque aí você vai eliminando até chegar à rotativa final. Você que está nessa geração hoje, você pode ver seus tataranetos nascer e o mundo continuar vivendo. E a carne vai para o chão, porque a gente, por causa do pecado, temos que morrer. Vem lá de Adão. Mas o Espírito Santo não morre. O nosso espírito não morre, morre a carne. E há choro, sim, as pessoas têm que se comover um pelos outros, porque lá no passado era assim também. E que se Deus tivesse vindo no Novo Testamento rigoroso, como veio no Velho Testamento, com certeza ele já tinha destruído essa nação por causa do mundo da internet. Porque tem coisas boas na internet que estamos fazendo agora, mas a maioria das coisas, infelizmente, é coisa do mundo. E a vontade de Deus era salvar todos, mas não é todos que vão ser salvos, e é a minoria. Por causa disso, Deus está dando um tempo só para enviar Jesus à Terra. Como eu falei antes, eu não tenho filho, né? Vou ser bem realista, falar a verdade. Mas você que tem filho, na minha idade, você pode ver os seus tataranetos nascer e o mundo continuar vivendo. Mas que vai chegar a hora dele dizer, já não suporto mais, vamos eliminar tudo. Em nome de Jesus, é isso que eu tinha a falar para você hoje. Oh, meu Deus, meu Pai, abençoa, meu Deus, a minha trajetória, abençoa a trajetória da minha família, da minha casa, meu Pai, abençoa a trajetória da minha esposa e da família dela, e que o Senhor diz que orando e pedindo perdão dos pecados será salvo tu e tua casa. É isso que eu peço para mim, meu Deus, e para você que está me assistindo. Leia a Bíblia, peça perdão dos seus pecados e lute para salvar você, sua família e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.